Bom dia, sejam todos bem-vindos para a gente falar um pouquinho de Jesus. Eu costumo dizer que é um privilégio, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente pode ir aonde for, onde quiser, a hora que quiser, sem críticas, sem represálias, né? Para quem não me conhece, meu nome é Hilda, tá? Sou trabalhadora da casa e eu vou dar os recadinhos da nossa casa, né? Pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, que nós depois vamos fazer o direcionamento da fluidificação, ok? Nossa casa vive de doação e desde já eu agradeço de todo o meu coração, de verdade, porque é através das doações de vocês, de nós todos aqui, que nós conseguimos manter a nossa casa aberta. Até agora há pouco a gente estava falando, né, que de graça é dado, né, a gente não pode cobrar, mas nós vivemos no mundo material e a gente precisa ainda, né, os benditos boletos, né, quem não os tem. E através das doações de vocês, no bazar, a gente reverte no bazar, como diz minha sobrinha, né, ela beneficia primeiro a gente que tira, né, libera as energias, tira, né, desocupa aquele espaço. Para nós mulheres, compramos novas. Delícia. No bazar a gente vende, paga aluguel, água, luz que a gente paga, né, a nossa casa, que é beneficiada, e quem compra a peça. Principalmente porque ela muitas vezes não tem condições de pagar o preço justo, o preço certo de uma loja. Que beleza. Por isso que desde já eu agradeço. Porque se não fosse vocês, nossa casa não teria como abrir e a gente não estaria atendendo tantas pessoas também na questão das cestas básicas, que também é através das doações que a gente consegue atender essas famílias, né? Por isso, como todos nós aqui presentes sabemos, quanto mais doamos, mais recebemos, porque nós somos mais beneficiados do que aquele que recebe, né? Então, se puderem, se tiverem condições, agradeço de coração a ajuda. Bom? Evangelho no lar, eu acredito que todo mundo está fazendo, né? É algo que a gente sempre fala, que é de extrema importância, necessidade, crucial para a nossa vida, principalmente para nós, espíritas que conhecemos o que é a espiritualidade. Então, às vezes nós estamos lá, né, meu irmãozinho aqui, eu não vou com a cara dele, né, vou passar o rodo nele, ele tem probleminha na perna, e a gente não entende o porquê que, às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente tem tanta desavença. Do nada. É um filho, um pai que não se dá, um irmão, enfim. Muitas vezes, infelizmente, é um irmãozinho que está ali. Vai lá, Ida. Judia do Ricardo. Ele é ruim. Entendeu? Ele é ruim. Ele te faz mal. E não é verdade. A gente sabe que não é isso. O que o Evangelho no Lar faz? Do mesmo jeito que a gente fecha a nossa porta física, né? Evitando que quem a gente não queira entrar entre, com o Evangelho no Lar vai acontecer a mesma coisa. Esses irmãozinhos inicialmente vão ser impedidos de entrar na nossa casa. E a gente sabe que a gente acaba levando, né? Com o Evangelho no Lar, eles vão ficar lá fora e nós vamos parar de ter esse empurrãozinho para a gente fazer a coisa errada, né? Com o tempo, a gente vai acontecer o quê? Com o Evangelho, a gente vai se fortalecer, a gente vai estar mais fortalecido, aprender com Jesus a nos proteger. E aí boa noite. E aí nós não vamos mais dar ouvido àquele irmãozinho. Aí ele vai poder entrar. E aí, sentado conosco, ele também vai estudar o Evangelho. E também vai se melhorar. Mas o que é o Evangelho? É um dia na semana, 15 minutinhos por semana. A gente sabe que hoje em dia o mais que a gente tem mais precioso é o tempo, mas é uma vez por semana, 15 minutinhos no máximo.
que vai nos dar um benefício enorme. A gente senta, se possível, todos da família, se não, aqueles que se sentirem à vontade, lê um trechinho do Evangelho, discute o que entendeu, coisa pouca coisa, rapidinho, e em voz alta, lembra do amiguinho, do irmãozinho, porque futuramente ele vai escutar a gente falando, né? E faz uma prece, uma vibração, uma prece de encerramento. Coisa muito rápida. E só nós aqui sabemos o quanto que é benéfico. Eu costumo dizer que parece que é aquela faxina que a gente joga até água nas paredes. Mulher sabe bem o que é isso, né? A casa fica realmente como se estivesse limpa. Então, não perca a oportunidade. Não sei fazer evangelho. Tem problema, é só procurar um de nós aqui no salão, quem não souber. Ou mesmo o pessoal da live, tem o nosso número de WhatsApp. Entre em contato e pede para que você também possa usufruir dessas benfeitorias. Nós temos evangelho para dar, doar, vender, tudo aqui na casa. Para vocês perceberem o quanto que é necessário o evangelho. Ok? Fazemos até se focar numa chamada de vídeo. Para a gente ajudar. No começo, a gente arrumar um dia certo é difícil, mas a gente vai persistir. Ok? Eu falei das doações. Nós vamos ter agora no próximo sábado, no dia 22, que seria sábado que vem, a nossa feijoada, nossa famosa feijoada aqui. Muitas pessoas aqui do bairro conhecem a nossa feijoada e ela vai acontecer no sábado que vem, a partir do meio-dia, vão poder ser retiradas essas marmitas. O valor da feijoada é R$60, serve tranquilamente de 2 a 3 pessoas, 3 pessoas que comem bem, tá? Comem bem mesmo. Acompanha arroz, farofa, a cega, couve, laranja e um molhinho tradicional, normal. Qual que é o grande diferencial da nossa feijoada? Ela vai com um temperinho espiritual, né? Os pretos velhos, os espíritos aqui, eles já colocam o remedinho. Vocês que não têm esse conhecimento, o quanto de irmãos são resgatados através dessa feijoada. Chegam famintos, de verdade, famintos. E eles aproveitam a feijoada. Então, nós já estamos com elas aqui, não temos muitas. Quem quiser, pessoal da live, pode também fazer o contato pelo WhatsApp. Quem quiser e puder também, nós estamos com os vouchers aqui. Retira, pega o voucherzinho, se quiser pagar agora ou na retirada, não tem problema. Aceitamos Pix, cartão, dinheiro, nem faz transporte porque não existe mais. Não existe mais. Agora é bilhete único, e bilhete único não é assim. A partir do meio-dia vai ser a retirada, ok? Então, se puderem nos ajudar, desde já eu agradeço, tá? Atendimento da nossa casa, todas as terças e quintas às 20 horas, sextas às 14, domingo 2 horários, 9 e 10h30. Não deu tempo de chegar hoje, amanhã estaremos aqui, né? Outros trabalhadores, mas a casa vai estar aberta a partir das 14 horas. No domingo, 2 horários, 9 e 10h30. E no sábado nós temos a evangelização, com exceção de sábado que vem, né? Que nossa casa vai estar voltada para a feijoada, que a gente faz aqui, viu, gente? É aqui. Já pusemos feijão, já está de molho. Amanhã a gente já começa. E em decorrência disso, nós não vamos ter a evangelização infantil, que acontece todo sábado, a partir das 8h30. Também, se tiver filhos, sobrinhos, agregados, é só chegar. Tá bom? E eu já falei demais, o que eu faço? Ou você quer que... Você está deixando falar demais, depois então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo do fundo dos nossos corações a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por tudo que temos, por tudo que somos.
agradecer aos mentores individuais que nos intuíram para que possamos estar aqui essa noite, a toda essa equipe aqui da casa, comandada pelo Dr. José Maurício, que já nos acolhe, que já derrama sobre cada um de nós os seus fluidos revitalizantes, calmantes, curadores. E não só aqui no salão, mas em cima de todos aqueles que estão assistindo a live, seja nesse momento ou no momento que for mais favorável. Agradecemos por termos esse privilégio de estarmos aqui, Pai. E assim, agradecidos que estamos, rogo a Jesus que envolva cada um de nós com o seu manto sagrado e nos dê cada dia mais a vontade de nos melhorarmos, de sermos seres melhores e de nos amarmos fraternalmente como verdadeiros irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora sim, vamos envolver o Ricardo, que vai fazer por nós a palestra de hoje. Obrigado. Você pode passar um pouquinho. Tá bom. Tem esse direito? Só um pouquinho. Então, boa noite a todos. Nossa, que boa noite, Xoxo. Vamos melhorar isso, porque eu ouvi bastante os desencarnados, né? Vamos fazer um coro com eles. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, melhorou muito. Boa noite ao pessoal aí da live. Que a luz e o amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver hoje e todos os dias de nossa jornada. É um prazer estarmos aqui novamente para que a gente possa refletir, estudar e até compreender o Evangelho do Cristo. Acredito que todos nós já tenhamos tido a percepção de que cada lição que um palestrante traz, ela tem um sentido, né? E a que nos foi pedida nesta noite, ela é muito propícia para nós, porque ela nos leva a alguns ensinamentos, não só do Cristo, mas daqueles que vivenciaram diretamente, na sua época, a sua vivência. E quando nós tomamos conhecimento do tema desta noite, nós fomos remetidos automaticamente para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Acredito que a gente não tem uma memória tão farta, né, para lembrar de todas essas passagens. Mas há um grande ensinamento, no qual a maioria das vezes, quando a gente estudou, quando a gente até leu, né, a gente sentiu alguns equívocos, a gente ficou meio sem entender o porquê daquilo, né? Mas Jesus já naquela época nos dizia assim, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E nós pouco demos valor a isso, né? Os próprios judeus da época achavam que o Cristo vinha para libertá-los do jugo dos romanos. E o Cristo aqui já nos mostra a necessidade e o comprometimento que nós temos para com César. Nossa, Ricardo, é justo? Sim. Por quê? Porque é o que a Hilda falou. Nós estamos encarnados. Existe um custo de tudo isso, principalmente materialmente, não é? E é isso que o Cristo está nos falando. É pagarmos a nossa responsabilidade para conosco, para as nossas aquisições e também para com a coletividade ou a sociedade. Não é isso? O César não é esse? Ah, mas eu não acho justo pagar impostos. Os judeus também não acharam. Muitos de nós até achamos que não precisaria disso. Mas como é que viveria a nossa sociedade? Os flagelos que hoje nós temos, que nós estamos vendo, que quantos irmãos nossos passam por dificuldades em adquirir, né, um emprego, um alimento, até manter a sua casa, precisam desses impostos.
fazem parte da nossa vivência de encarnado, né? E aí a gente fala, bom, mas então Cristo recomenda que a gente pague? Ele tanto recomenda que ele diz que há um equilíbrio nessa situação. Dai a César o que é de César. E olha onde ele nos remete. A Deus. Dai a Deus o que é de Deus. E quando ele fala disso, é a nossa parte espiritual. O que é a nossa parte espiritual? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Temos o nosso comprometimento com a nossa vivência, com a nossa família, com aqueles entes que estão em casa, mas nós vamos ter que disponibilizar um tempo. Seja para o Evangelho, seja para estudarmos, seja para nós evoluirmos. E só conquistaremos isso através de estarmos presentes. Puxa, eu sempre pensei, acho até que já falei isso aqui, né, Hilda? Que o dia que eu aposentasse eu ia ficar numa boa, né? Não ia fazer nada, né? Ficar com a barriga para cima o dia inteiro. Só que não. Vai estudar, malandro. Sabe? E aí a gente fala, nossa, morreu, vai descansar. Vai trabalhar, malandro. Chico já disse, não tem essa hipótese, sabe? Nós não estamos preparados para a ociosidade. Porque senão a gente entra numa depressão, a gente entra numa síndrome da nova era. Não estou falando da casa, não, estou falando das doenças, né? Para que fique claro, né? Então, a gente tem que se mexer, gente. Sabe? Quantas vezes eu estou na casa espírita ou nos cursos, com a minha bengalinha e tal, as pessoas falam, não, se levanta. Aí tem um amigo espiritual que faz assim, vai. Aí eu sou obrigado a levantar, abraçar, e eu me sinto bem. Por quê? Porque é uma troca de energia. Saem as energias não tão boas e entram as energias muito boas. E isso, como disse a Hilda, também faz parte do lado material. Quando a gente está cansado daquele tênis. Não aquele tênis que já tem um furo, né? E aí também a gente tem que lembrar daquilo que o Cristo falou, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fizesse, né? Então a gente vai dar exatamente aquilo que o outro pode usar, que ainda tem uma disponibilidade de tempo. Simples assim. Então, o que a gente vê com isso? Que a gente tem que contribuir com a nossa parte. Não só para conosco, para a sociedade, mas também com a natureza. Porque a reciclagem, queira ou não, tem ajudado muito. Vocês imaginam o que seria de nós? Vou falar de nós, né? Eu acho que é a expressão mais certa. Se os nossos irmãos que fazem esse trabalho de reciclagem não existissem? Estava feia a situação, não estava? Se já está do jeito que está, imagina como é que estaria. Então nós temos que agradecer. Tudo isso. Mas eu paguei imposto. Tudo bem, mas haja dentro do equilíbrio. Não se exceda, porque aí nós vamos ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causa das novas aflições. Quanto mais você tem, mais você paga. Nós não falamos aqui agora há pouco? A gente hoje, vou usar até o que a nossa irmã ali falou, a gente paga para nascer. Paga muito para viver. E quando morre, ao meu conceito, desculpe, a gente paga muito mais do que tudo isso. Fica muito caro. Por quê? Porque além da gente ter que pagar para enterrar o corpo físico, há uma desavença entre os familiares. Alguns não estão em condições de pagar, outros querem ficar com uma maior quantia, mas isso é uma outra história, né? Vamos parar por aqui. Então, este é o mamão que nós precisamos, ou o César que vai nos cobrar o devido imposto para a nossa sobrevivência, a sobrevivência do próximo, aqueles que se encontram em dificuldade, que as campanhas das casas religiosas fazem, e até mesmo os nossos governantes, bem ruinzinho, mas fazem, né? E acabam ajudando. E aí o que a gente quis dizer com isso? Porque na realidade, a lição de hoje
tem um título que nos chama muita atenção, no qual Emmanuel e Chico, né, trazem para nós esse estudo maravilhoso no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 159. Nós preparamos apenas 3 reflexões de Emmanuel e de Chico, porque senão ficaria muito fácil para vocês, né? Acho que a gente tem que buscar, né? Porque quando a gente busca, conhecereis a verdade nos libertará. Então, eu estou trazendo aqui só aquela sementinha, sabe? Para vocês irem atrás, buscarem. O Ricardo falou 3 só das reflexões. Eu vou ver o que tinha mais, né? Porque tem muita coisa boa. Mas dentro dessas 3, o tema é maravilhoso. A quem segues? Olha que pergunta. Nossa! Tem alguns temas que mexem com a gente, né? E quando eu ouvi assim e li, né? Eu falei, opa, isso é para mim, né? A quem segues? E aí a gente vai trazer essas 3 reflexões. Olha que interessante a primeira. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Mentira? Não, pura verdade. Não somente no plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. O que ele está falando? Daquele que quer facilidade. Não sei quem falou aqui, né, que a gente não tem que barganhar com o Criador. Ele espera muito mais de nós. Essas facilidades aí, até deram um título para um senhor na época da Copa de 70, que era o Gerson, né? Que ele só queria facilidades. Coitado, né? Não era bem assim, ele se esforçava, né? Então eu acho que é assim, a gente tem que correr atrás. Vão nos desvirtuar do caminho? Ah, vão. Ah, você nunca comprou um CD pirata, Ricardo? Já. Mas chegou uma hora que eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada nesse meio aí, né? Não? Aí a gente começa a entender o que está por trás disso tudo. As facilidades, como ele diz aqui, principalmente material. Porque essas facilidades nós queremos angariar o quê? Melhora financeira. E isso atrasa a nossa vida, atrasa a nossa vivência. E hoje, com toda certeza, aquilo que eu estou falando aqui, que os nossos irmãos estão ouvindo, já não faz parte da nossa vivência. Porque nós não precisamos disso. Nós viemos com outra proposta. Não é para iludirmos e nem enganarmos a ninguém. E muito menos cairmos em mentiras, engodos e fakes. Que estão cheios por aí. Né? Hoje a gente abre a internet aí, tem de tudo. Mas a gente com conhecimento, como já dissemos, né? A gente busca o quê? A verdade. Aquilo que irá nos intencionar a cada dia fazer o nosso melhor. Continua Emmanuel. A esfera invisível. Opa! Esfera invisível, hein? Olha que interessante. Imediata ao círculo de suas cogitações. Cogitações. Igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não... Nossa, que palavra louca. Coadumam. Nossa. É, bem isso. Com os deveres elevados que a existência explica em si mesmo. Nossa, espera aí, vamos refletir aqui. Esferas invisíveis. Será que ele está falando do nosso anjo da guarda? Será que ele está falando do nosso mentor? Será que ele não está falando dos nossos amigos invisíveis que nos trazem a reta e a gente esquece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E a gente quer as facilidades? Será que não foi isso que ele falou aqui? Para a gente tomar cuidado? Para a gente buscar sempre o caminho reto do bem? Ah, mas tem tanta gente que se desvirtua, que... Tudo bem,
Mas no seu devido momento, como disse Jesus, nenhuma de minhas ovelhas ficarão perdidas. E ele está tão preocupado com aquela que se perdeu, que ele é claro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós já fomos curados, ou talvez já tenhamos tomado algum remédio para encontrarmos o nosso caminho de volta. Porque só desviamos de uma essência. E a essência do nosso Pai, do nosso grande Criador, que nos deu o dom da vida. Mas é nosso Pai, Ricardo? Claro! Vocês querem explicação melhor do que aquela do Pai Nosso? Jesus não disse meu Pai. Ele disse Pai Nosso. É nosso, gente. É só uma questão da gente se afinar a esses amigos invisíveis, buscar essa essência, que nós vamos receber tudo que a gente precisa. E até mesmo nos momentos daqueles tropeços, que a gente escorrega, que a nossa fé vai lá embaixo, a gente busca. E quando a gente busca, a gente faz a fé cega em uma fé racional. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Buscando a nossa verdade. Continua Emmanuel. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus. Nossa, quando a gente conhece a verdade, fica tão fácil a gente ter o discernimento, né? Não só daqueles discípulos da época do Cristo, mas os seguidores também, né? Porque a gente encontra muitos relatos, inclusive dos apóstolos, de seguidores, né? Mas as mulheres ficaram em segundo plano, não ficaram? Pouco se fala, até mesmo de Nossa Senhora, né? Que algumas religiões até batem de frente com essa Mãe Santíssima, né? Maria de Magdala, né? E quando eu acabo de ler aqui agora, tenho certeza de que essa intuição não veio por acaso. Porque ele vem me lembrar de uma mulher que vivenciou o Cristo. Não que as outras não tenham, mas ela tinha uma grande dificuldade. Ela era uma judia romana, né? Que seu marido era curador da casa de Herodes, Antipa, e que ela tinha todas as dificuldades de relacionamento com este homem. Primeiro, pela posição social, ele não aceitava a fé que ela tinha no Cristo. E imaginemos como devia ser a situação daquela mulher. Estou falando de Joana de Guzia. Uma mulher que foi testada em sua fé e quando ela foi exposta na pergunta que nos é feita hoje, a quem segues, ela não teve dúvida. Mesmo diante de tudo que ela passou, um martírio muito triste, que se encontra no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ou desculpe, mas irmão X, né? E ele relata essa vivência dela com o Cristo, aonde ela começa a questionar por que o marido era daquela forma. O Cristo mandou ela julgar? Mandou condená-lo? Não. Mulher, volte, viva no seu lar e aceite ele como ele é. Veja que situação que o Cristo põe. E às vezes a gente em casa, né? Com aquele, vamos chamar de desafeto? Ou nosso karma, né? Que a gente precisa ter mais karma e não tem. E ela teve. Quando ela se torna viúva, ela sai propagando o Evangelho do Cristo. E mesmo diante daquela situação na qual ela era da alta sociedade, ela não teve privilégio, não. Ela foi queimada, viva. E quando eles prendem ao filho dela junto,
Ele pede a ela para que ela renuncie o Cristo, para que eles ficassem vivos. Será que a gente teria essa palavra na boca? Não. Vejam a fé desta mulher. Até onde nós podemos ter como um grande exemplo. Não que os outros não sejam, mas você vê o seu filho sendo conduzido ao seu lado também a ser queimado vivo. E ela tinha certeza de que o Cristo estaria ao lado deles. Ela não titubeou. Ela disse não. Com certeza, aquilo que ela disse ao filho, logo estaremos ao lado de Jesus, foi o que aconteceu. Como foi o que aconteceu com Paulo? Esse grande amigo que sempre diz para nós, né? Cuidado. Veja bem o que está ao teu lado. Mantenha-se sempre sensato. Ai, difícil, Ricardo. Não tenho dúvida. O próprio Paulo nos diz isso. Nem sempre consigo praticar o bem que gostaria, mas o mal que não quero. Então nós vamos ser testados o tempo inteiro. Tanto pelo lado material, como também pelo lado espiritual. Quantas vezes a gente já relutou, né? Quase. Quando a gente relutou, né? Acordamos de manhã cedinho, né? Que naquela época a gente acordava cedo, né? E muito cedo. 4h30, 5 horas da manhã a gente já estava saindo. Sim. Mas nessa época eu já tinha um carrinho velho. Já, com os pneus bem gastos. E eu acordava, viu, Mário? E o pneu estava no chão. Eu falava, mas, meu Jesus. Isso quando não estava frio, que que ele não é pegava. isso? Isso era constante. Né? Tinha que empurrar na ladeira. Pegar no tranco. Mas aí a gente ficava ouvindo, sabe? Pô, você viu, ó, o acidente lá na frente? Era meu caminho. Olha os amigos invisíveis que ele está falando ali, ó, que talvez tenham aproveitado aquele pneu murcho. Aliás, o pneu murcho não, o pneu velho, né, gasto, que eu não podia, né? Eu tinha que sustentar um César da vida, né? Mas me ajudou muito, sabe? Mas o que a gente vem buscar hoje é exatamente aquilo que está na pergunta. A quem nós seguimos? Eu não tenho dúvida. Se todas as vezes ao acordarmos, pusermos a nossa vestimenta espiritual, que está aqui, ó, classificado, o amor incondicional de Jesus, nós encontraremos sempre o bom caminho. Encontraremos sempre aquilo que nós estamos buscando e que é o nosso propósito. Então, vamos refletir. Vamos nos chegar mais a esse Cristo, esse grande irmão, que a cada dia se disponibiliza a nos amparar diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas. É isso aí, meus irmãos. A quem segues? A Jesus. Boa noite, obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Falando da Joana de Pouso, ainda lembrou que no final ainda ela vira pro carrasco e fala assim, e eu ainda vou pedir por você. Quando eu estiver lá do lado de Jesus, vou pedir por você. Bem isso mesmo. Né? É isso mesmo. Isso que é. Perseverança. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigado Pelas por você, reflexões que a gente consiga levar isso e pensar nisso. Quem segue? Né? Então, nesse instante, pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, que nesse instante, então, com a ajuda aqui do pessoal do salão, vamos envolver com muito amor a Rosana, que vai direcionar as nossas vibrações. Nesse instante, vamos projetando os nossos melhores sentimentos de amor, de fé, de esperança, em forma de uma luz azul intensa. Essa luz vai envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo todos os continentes, em especial aqueles que se encontram em guerras, que passam por catástrofes. Vamos envolvendo todos os seres do planeta
em amor, fé, esperança e força de vontade. Vamos vibrando em especial por todos os governantes deste planeta. Que cada um seja tocado pelo amor de Jesus e consigam fazer o melhor para um bem maior. Vibremos em especial por todos aqueles que se encontram doentes, por todos os idosos, todas as crianças e todos aqueles que passam por qualquer dificuldade. Cada um, Pai, seja abraçado por Jesus e fortalecidos na sua fé, na sua esperança, na sua resignação. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares, e em especial o nosso lar, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Pedimos licença, Pai, para vibrar por nós mesmos. Nesse instante pedimos também que nossa água seja purificada com tudo o que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remedinho necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração em aberto de muito amor, paz, harmonia, fraternidade, esperança, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade.